Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem tá falando é o professor Israel e hoje o vídeo que nós temos aqui é a parte 2 do nosso movimento circular, que é relacionado ao capítulo 5 do nosso livro, correspondente ao último capítulo desse nosso primeiro livro. Então, a partir da lista de exercícios que vai seguir, assim que acabar esse vídeo, né, vai sair uma lista de exercícios, seguindo aquele mesmo esquema, eu lanço a lista de exercício, faço um vídeo em cima de alguns exercícios dessa lista e aí seguimos para o nosso próximo capítulo. Eu recomendo que, para as pessoas que não têm todos os livros ainda, pedir o link para a organização do cursinho ou para nós, os professores, que nós oferecemos para vocês a parte 2, né, o capítulo 2 do livro. Então, a gente consegue seguir os nossos trabalhos, tá? Esse vídeo aqui é a segunda parte, né, do nosso movimento circular. Se você caiu de paraquedas só nessa segunda parte, eu recomendo que você retorne, né, para a primeira parte, onde nós começamos a falar do movimento circular, damos a definição de período, damos a definição de espaço angular, damos a definição de frequência, velocidade angular e aceleração angular. A partir desse momento, nós entramos em um pouco mais nesses assuntos, mas não distanciando muito em cima deles, tudo bem? Vamos lá. Pessoal, da aula anterior, a gente começou a falar um pouco sobre o movimento circular, e eu falei que como a gente estava conversando sobre o movimento circular e descobriu a velocidade angular e a aceleração angular, a gente tem também, da mesma maneira que nós temos na velocidade no movimento linear, ou seja, no movimento retilíneo uniforme, nós temos também um movimento circular uniforme, ou seja, hoje nós temos um tipo de movimento agora circular, que não temos a presença da aceleração, onde a velocidade angular é constante, né? Ela não muda conforme o tempo, ela permanece constante, o que vai mudar é o espaço angular, né? Então nós conseguimos fazer uma transposição do nosso movimento retilíneo uniforme, igual eu coloquei aqui, ó, nós temos a equação principal, a equação do sorvete, S igual a S0 mais VT. Nós conseguimos fazer uma mudança para o movimento circular uniforme. Percebam que eu só estou trocando, eu dividi todo mundo aqui por R, eu dividi menos o período, né? Eu dividi por R, e aqui eu consigo trabalhar, sendo R o raio da minha circunferência, o raio da minha trajetória circular, eu consigo trabalhar com os espaços angulares. Lembrando que esse θ aqui, ó, ele está como se fosse o espaço, só que a gente tem que lembrar que não é o espaço linear, e sim o espaço angular, o espaço que está dentro da trajetória circular nossa, tudo bem? A gente tem que entender que como esse ômega aqui, ó, a gente tem que lembrar que ômega é velocidade angular, V é a velocidade linear, R é o raio da trajetória. A gente tem que ômega é a relação de velocidade angular. A gente pode obter ela fazendo a velocidade linear e dividir ela pelo raio da trajetória que a gente está trabalhando. Então, se a gente tem que V e R são constantes, a nossa velocidade angular instantânea e a velocidade angular escalar média, elas são iguais aqui. Então, elas não vão se diferenciar, tudo bem? Pessoal, quando fazemos a transposição dessas duas equações aqui, a equação do sorvete e a equação nossa aqui da velocidade angular, do espaço linear, desculpa, do espaço angular, que nós trabalhamos com θ, nós temos que entender esses três pontos aqui. θ é o espaço angular para um instante qualquer de t. θ0 é sempre o inicial, é o espaço angular inicial, é igual ao S0 aqui. Percebam que eu só mudei as incógnitas. Elas permanecem tendo o mesmo significado de espaço, de velocidade e de tempo. Só que a gente fez uma transposição, a gente mudou o estilo de exercício que nós estamos fazendo. De um espaço que era reto, um movimento retilíneo, agora nós estamos no movimento circular. A partir disso, nós temos que o θ0 é o espaço angular para o instante zero. Nós temos que o ômega é a velocidade escalar angular, que é também diferente de zero. E a gente sabe que θ e o ômega, eles são constantes. Se a gente pegar, que é uma trajetória circular, pessoal, uma trajetória circular, ela tem 360 graus, certo? Só que como estamos trabalhando em radianos, 360 graus nada mais é, né? Ele acaba sendo um período, mas 360 graus, se a gente transformar em radianos, dá 2π radianos. É uma volta completa. Esse é o período, é um período.
No movimento circular uniforme, o espaço angular ele não vai variar conforme o tempo. Ele vai permanecer constante. Quando nós colocamos a presença da aceleração aqui, a cada período, né, a cada volta, sem a presença da aceleração é constante. Ele sempre vai percorrer os mesmos 2π em tanto tempo. Ele vai demorar sempre o mesmo tempo, vai ser um movimento periódico. Diferente de quando temos a presença da aceleração angular aqui. Com a aceleração angular, as coisas já começam a tomar outro rumo. Ela já começa a diferenciar. A cada período, a cada volta, ele vai acabar percorrendo esse percurso cada vez mais rápido. Mas enfim, se nós temos no nosso movimento circular uniforme que uma volta completa, o espaço angular é de 2π radianos, e a gente sabe que o tempo que demora para dar uma volta completa é chamado de período, nós podemos fazer uma manipulação algébrica que é uma equaçãozinha que vai ajudar vocês em todos os exercícios de movimento circular uniforme. Se a gente sabe que uma volta completa é 2π, e o tempo que ele demora para dar uma volta completa é o período, nós podemos escrever a nossa relação de velocidade angular, que é a razão do espaço angular pelo tempo. Ó. Lembra de velocidade média? É a razão do espaço pelo tempo? Aqui é a mesma coisa, só que é a razão do espaço angular pelo tempo. O tempo que ele demora para percorrer uma volta é o período. É o Tzão aqui, ó. É o grande T. E uma volta completa, o espaço angular é correspondente a 2π. Então a gente tem que essa equaçãozinha aqui, ó, a gente consegue descobrir qualquer velocidade de um móvel que esteja dando uma volta do movimento, que esteja fazendo um movimento circular uniforme, a gente só precisa do período dele. Se a gente não tiver o período dele, por acaso a gente tiver a frequência, não tem problema, a gente também consegue trabalhar com as equações. Por quê? Porque 1 sobre t é a frequência. Isso a gente viu na nossa aula anterior. Se você não está lembrando de frequência, veja a nossa aula anterior, que a gente falou bastante de período e frequência, tudo bem? Então a gente tem duas equações aqui que são básicas, mas elas ajudam muito a gente a trabalhar com exercícios relacionados ao movimento circular uniforme, tudo bem? 2π sobre t, você consegue achar a velocidade em função do período, e 2πf você consegue também achar a velocidade em função da frequência, tá bom? Seguimos. No movimento circular uniformemente variado, MCUV, nós temos aqui a diferença do outro movimento, porque ele acaba sendo variado porque há a presença da aceleração. E da mesma maneira do exercício do espaço retilíneo, do movimento retilíneo uniforme, nós temos aqui a presença da aceleração que vai modificar a velocidade angular do nosso objeto. A aceleração aqui angular, ela é uma razão da aceleração linear pelo raio da trajetória circular que nós estamos trabalhando aqui. Lembrando que a aceleração ela é constante. O que muda vai ser a velocidade em função do tempo. Tudo bem? Tá? Nesse caso aqui a velocidade vai mudar e o espaço também vai mudar, porque a cada vez que ele dá uma trajetória, ele completa uma trajetória, né? Ele vai do ponto 0 e volta ao ponto 0, ele vai cada vez mais terminar o trajeto mais rápido. Ele vai cada vez mais cumprir essa trajetória mais rápido, porque a presença da aceleração aqui vai modificar a velocidade dele. Tudo bem? Então eu fiz um espelhamento aqui, onde nós temos o nosso movimento retilíneo uniformemente variado, as equações do movimento retilíneo que nós já conhecemos, o sorvetão, a vovó-Teia e o Torricelli. Tá? Essas três equações nós conseguimos fazer uma transposição para o movimento circular. Como que nós fazemos essa mesma transposição? Olha, é só a gente substituir, é só a gente lembrar quem que é o espaço quando a gente trabalha no movimento circular. É o θ. Se o espaço é o θ, a gente substitui tudo que tem espaço por θ. Então, ó, θ, θ0. Quem é a velocidade no movimento circular? É o ômega. Tudo que tem velocidade substitui por ômega. Tudo que é o t aqui, ele continua sendo tempo. Tá? O tempo permanece o mesmo aqui. Quem que é a aceleração no movimento circular? Ora, é a minha aceleração angular, é o meu gama aqui. Até esqueci a letra. Esse daqui, Y aqui, que parece um Y, é um gama, é uma letra grega, tá bom? A mesma coisa para a nossa vovó-Teia aqui, ó, para a nossa equação da velocidade. Quem que é a velocidade? É o ômega. Quem que é a aceleração? É o gama. Eu só vou fazendo a transposição aqui. E aqui vale salientar isso que eu falei para vocês, ó. No movimento circular
O uniformemente variado, ele não é periódico, ele não se repete em intervalo de tempos iguais. Movimento periódico é aquele tipo de movimento que se repete em intervalo de tempos iguais. Lembra da Terra? Qual que é o período da Terra? O período da Terra de rotação é de 24 horas, é o tempo que ela demora para dar uma volta completa. E isso é periódico, porque se repete todo dia, tá bom? Então, a velocidade escalar e angular, ela não é constante, velocidade escalar e angular, ela não é constante. Então, implica no fato delas a volta ser realizada cada vez mais rápido conforme a aceleração. Tudo bem? Ou conforme mais lenta, dependendo da aceleração. Tá? Podemos seguir aqui. Aqui nós entramos em dois tipos de movimento que vai ser a transmissão do movimento circular. Nós temos a correia comum, as duas rodas, que vai lembrar bastante das bicicletas e as engrenagens. E nós temos o eixo de rotação entre as duas rodas, tudo bem? A gente pode transmitir esse tipo de movimento de uma roda ou polia para outra utilizando uma correia, igual a bicicleta, sabe? Igual a bicicleta que você tem na sua casa, ou que você já tenha andado, ou que você já tenha visto em filme, se você não sabe andar de bicicleta. Enfim, a transmissão do movimento, a gente tem que entender que a velocidade linear desses dois movimentos aqui, dessas duas correntes, elas serão iguais dessas duas grandes correntes aqui. Ou seja, se a gente trabalhar com a manipulação algébrica aqui, no movimento quando a gente transmite a correia comum, né? Quando tem um movimento entre duas correias, a velocidade linear ela será a mesma. Contudo, a velocidade angular, a velocidade do ângulo aqui, ou seja, ela vai depender do raio da trajetória, do quão grande ela é a nossa correia. Porque quando fazemos a nossa manipulação algébrica aqui, temos VA igual a VB. A velocidade linear das duas é a mesma. Mas quando fazemos a manipulação, nós percebemos o seguinte, ó, temos aqui em função tudo do raio. Ou seja, se o raio de A, ó, o A é essa grandona aqui, ele for maior que o raio de B, ou seja, se o tamanho dela for maior, bem maior, então a gente tem que a velocidade de A, a velocidade da nossa correia grandona aqui, ela vai ser menor que a de B. Ou seja, sempre o raio menor, ele vai ter mais velocidade. Tá bom? Porque ele tem menos espaço para percorrer. O espaço dele é menor para percorrer com a velocidade dele. Tá bom? Sendo as duas velocidades iguais, se você tem um espaço menor aqui, você percorre ele mais rápido. Lembrando que a velocidade ela está em função do raio, então a gente tem que, quanto menor o raio, mais rápido você vai conseguir girar essa nossa engrenagem aqui. E se você não tem por acaso uma correia, esse tipo de exercício também funciona para engrenagens. Só que para engrenagens, a gente tem que entender que elas girarão em sentidos opostos. Se uma gira para a esquerda, a outra girará para a direita. Mas a matemática também funciona aqui. A velocidade linear de ambas serão iguais, contudo a velocidade angular vai depender do raio das duas. Novamente, se essa engrenagem grande aqui tem um raio maior que a de B, essa vai girar menos e essa vai girar mais. Tudo bem? Ela vai girar mais rápido. Tá bom? A partir disso, nós temos o eixo de rotação comum das duas rodas. A gente pode transmitir esse tipo de movimento. Só que a diferença é que agora o que vai acontecer? As velocidades angulares serão iguais, porque elas estarão dividindo o mesmo eixo aqui. Contudo, a velocidade linear delas será diferente. Esse daqui vai ser, uma comparação que a gente pode ter, a bicicleta, quando nós temos a roda e o eixo da roda aqui, né? A engrenagem que tem dentro da roda, né? Que faz a roda acabar girando, fazer o movimento, tá bom? Elas giram com a mesma velocidade escalar angular, ou seja, a velocidade angular delas é a mesma. E o que vai mudar aqui é a velocidade linear. A partir disso, quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Olha só como é diferente. Quando nós temos um eixo dividindo entre um eixo de rotação comum, nós temos que lembrar que a velocidade angular é igual, diferente do outro. E aqui, a velocidade linear, ela vai ser maior quanto maior for o raio. Tá bom? A gente tem que sempre lembrar disso daí. Essas duas coisas, elas podem pegar nos exercícios porque você pode achar que é a mesma coisa, mas elas não são, tá? No movimento onde você tem as correias de bicicleta, a velocidade linear é igual. No movimento que você tem um eixo de rotação comum, a velocidade angular é igual. Tá bom? A partir disso, tem um resuminho aqui para vocês, né? Que a nossa apostila fornece. Então, quando a gente tem
as rodas de correia comum, as grandezas lineares elas são iguais. Ou seja, o espaço delas são iguais, a velocidade linear são iguais, a aceleração linear também é igual. A partir disso, nós temos aquelas relações lá angulares, que tudo depende do raio aqui, vai depender do raio. Então, quanto maior for o raio, vai influenciar ou na velocidade angular ou na velocidade, ou na aceleração angular delas, tá bom? Diferente quando nós temos as rodas de eixo comum. Ou seja, quando nós temos as rodas que dividem o mesmo eixo de rotação, nós temos que as grandezas lineares são iguais. Desculpa, as grandezas angulares são iguais e as grandezas lineares, elas dependem do raio da nossa trajetória, que depende do raio dessas nossas grandes, dessas nossas rodas, dessas nossas correntes, enfim, correntes não, né? Engrenagens, o que for, que estejam divididas pelo eixo. Tudo bem? Pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Eu vou lançar a nossa lista de exercício com alguns exercícios que eu considerar interessantes. A partir disso, tentem fazer os exercícios, mandem dúvidas para os professores, tirem dúvidas com os professores. Nós estamos disponíveis no grupo do WhatsApp, nós estamos disponíveis também no grupo do Facebook, junto com os outros professores, a coordenação do cursinho. Tá? Mandem mensagem para os seus tutores, caso tenha alguma dúvida, ou até mesmo para os professores do que podemos ajudar, a ajudar seus estudos. Enfim, é mais uns recados que eu estou passando para vocês. Não se esqueçam de, a partir do vídeo que sair, resolvendo de alguns exercícios relacionados a esse tema, não se esqueçam de pedir as apostilas para os professores, apostila 2, que nós seguiremos com o nosso conteúdo na apostila 2. Tudo bem? Bons estudos para vocês e a gente se vê até a próxima.